Daniel capítulo 6, diz assim a palavra de Deus: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizeste petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do teu interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper o dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dá-se-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos, suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada.
faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, pelo livre acesso a ela. Obrigado, Senhor, pois sabemos que a Tua palavra é viva, eficaz e penetra o cerne do nosso ser. Que Teu Santo Espírito venha encher essa mensagem, Senhor, venha incendiar essa mensagem para que ela venha não só ocupar a nossa mente, mas transformar o nosso coração. Para isso, Senhor, Santo Espírito também abre o coração do Teu povo para receber a Tua palavra como semente em boa terra, que possa produzir frutos a 30, 60, 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Essa é uma das passagens bíblicas mais conhecidas, tão conhecidas que até o incrédulo, até a pessoa que não frequenta a igreja e não tem costume de ler a Bíblia conhece. Ela foi colocada em quadros, em mensagens, em todo tipo de situação. A história de Daniel na cova dos leões. Daniel, esse profeta do Senhor que veio para o exílio, né, juntamente com o povo de Deus, e ele foi separado quando o dominador, o rei Nabucodonosor, mandou separar jovens que fossem cultos, preparados, desde pequeno, inteligentes, que fossem para ocupar o seu reinado. E Daniel e seus amigos foram escolhidos, né? Daniel não se conteve em comer do manjar do palácio, mas comeu água e legumes, e mesmo assim, depois de muitos dias, foi colocado na frente do rei, e eles estavam mais bem dispostos e mais bem nutridos e saudáveis do que os outros, né? Estavam cheios de dons, cheios do poder de Deus pela sua integridade. E agora nós vemos mais uma passagem de Daniel ali no exílio, em que ele ocupava um cargo alto, e a palavra de Deus é muito clara quando o rei separa 3 presidentes e os sátrapas para governar, né, administrar o seu reinado e proteger. Daniel se destacava dos demais, como sempre foi, e a Bíblia é clara aqui, porque havia nele um espírito excelente. Ele era diferenciado totalmente, essencialmente diferente. Havia nele o Espírito de Deus que o capacitava, que o potencializava, que o fazia ser diferente de todos. E aí aquele outro pessoal quis pegá-lo de todas as formas e não tinha jeito de pegá-lo, porque não havia nele falha alguma, não havia nele sequer um desvio. Então eles pensaram que vamos pegá-lo diante do Deus deles, diante do seu compromisso espiritual, e assim foi. Eles inventaram um decreto que deveria só adorar o Deus, e foi assim que ele colocou Daniel na punição da cova dos leões. E mesmo o rei não querendo, porque amava, ele teve que fazê-lo porque não podia apagar o decreto que ele mesmo sancionou. E aí todo mundo sabe, como foi dito aqui na mensagem, na palavra, quer dizer, lida, que quando o rei chegou no outro dia, Daniel estava intacto, não havia nele sinal nenhum de ataque de leões, porque o Senhor fechou a boca dos leões. E a gente até brinca que o Senhor fez os leões jejuarem. E aí Daniel sai de lá totalmente intacto, salvo, intacto. E aí o rei manda jogar lá aqueles que o acusaram com as suas famílias e crianças, e antes de entrar os leões já os despedaçaram. E o rei lança agora uma sanciona uma lei dizendo que todos adoram o único Deus que salva, que é isso, que é aquilo. Deu este testemunho sobre o rei, sobre o Deus de Daniel. Tudo isso a gente viu, e é interessante você estudar e ver como Deus
não só livra os seus, como Deus é poderoso para fazer calar a boca dos leões, como Deus é poderoso para salvar e livrar o seu povo, os seus, da cova, da fornalha quente, do desastre, disso ou daquilo. Quantos e quantas vezes nós vamos glorificar a Deus e muitas vezes estamos sempre a alimentar essa esperança, essa certeza da ação efetiva de Deus ao nos livrar de todo e qualquer problema, né? De todo ou qualquer coisa, né? O que fica aqui o testemunho, o que fica aqui o agir de Deus, o que fica aqui o milagre de Deus, o poder de Deus sobre todas as coisas, a soberania de Deus. Quando Deus age, Ele cala e Ele fecha a boca dos leões. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui. Eu poderia passar horas falando aquilo que é mais costume falar, sobre esse livramento de Deus, sobre essa ação de Deus, mas eu quero falar sobre algo que é muito importante para a vida de cada um de nós, né? A perseguição do crente. A perseguição do crente. Fica muito claro aqui que eles disseram: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. O versículo 10 do capítulo 5 de Mateus, a última das bem-aventuranças, porque logo em seguida tem no versículo 11 a outra, que está ligada a essa, diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Veja que essa última bem-aventurança tem a mesma promessa que tem a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres do espírito, porque deles é o reino dos céus. E termina: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. Muitas vezes as pessoas não conseguem discernir o significado disso. O que significa isso? Porque eu tenho que ser feliz por ser perseguido. E por que ele diz perseguidos por causa da justiça? Não é só perseguidos. Perseguidos por causa da justiça. Daniel foi essa figura. Tinha um espírito excelente, ele sobressaía, mas a perseguição veio. Mas a perseguição veio porque ele era mais inteligente. A perseguição veio porque ele era mais esperto. A perseguição veio porque ele era mais bonito. A perseguição veio porque ele era mais sortudo. Porque ele tinha mais privilégios. É isso que nós precisamos entender, porque crentes têm mania de perseguição por não entender o que a palavra diz. Então, para que a gente entenda o que Jesus quis dizer lá no Sermão do Monte, porque quantos são os personagens bíblicos que foram perseguidos? Desde o Antigo Testamento, desde Abraão, Isaac, Jacó, José, até o Novo Testamento, os apóstolos. Quantos foram perseguidos, né? Isso é para que a gente possa tirar essa falsa e frágil mensagem evangelicalista de hoje em dia, que diz que é fácil você se tornar um crente, é fácil você crer em Jesus e as coisas vão se tornarem lindas. Olha, Deus cala a boca dos leões, Deus apaga o fogo da fornalha, Deus não deixa acontecer nada com seus filhos, Deus faz isso, Deus faz aquilo, basta você crer. Como se tornar um crente verdadeiro fosse algo fácil, simples. Só que não é fácil. O Evangelho não é esse glamour romantizado que as pessoas estão pregando hoje em dia. O Evangelho não é esse conto de fadas que está sendo aplicado todos os dias. O Evangelho é real, ele é difícil, a porta é estreita e o caminho é apertado. O que é ser bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça? Primeiro a gente precisa saber o que não é ser perseguido por causa da justiça. Aonde essa bem-aventurança
não está alcançando. O que ela não está dizendo? Né? Primeiro, ele não está falando daqueles que são perseguidos por serem pessoas difíceis de trato, por serem pessoas complicadas, por serem pessoas de personalidades distorcidas, por serem chatos, por onde chegarem, causarem tumulto, porque essas pessoas por si só trazem problemas para eles. Por si só, são pessoas que atraem os problemas para eles, atraem a antipatia dos outros. Não por causa da justiça, mas por causa da sua chatura, por causa da sua personalidade, por causa da sua insensibilidade. Ele traz. Então não é por isso que eles estão falando. Quantas pessoas chatas, legalistas, imprudentes, insensatas, que a gente encontra no decorrer e acham que estão sendo perseguidas por causa... Não, essas pessoas não são bem vistas, não é por causa da justiça, é por causa da sua chatura, da sua imagem distorcida, da sua personalidade distorcida. Também não está falando do fanático, zeloso da fé, aquele que vive só falando disso, que vê capeta em qualquer folha de árvore, que só fala besteira, que você vai conversar de cada 10 palavras, 11 Deus falou comigo, e eu sei, e porque Deus o tempo todo, que quer viver um legalismo segundo a lei rigorosamente, e que condena o mundo inteiro o tempo todo, todas as pessoas. Ele também não está falando disso. Não está falando disso. Não é esse tipo de pessoas que são perseguidos por causa da justiça. Eles são perseguidos por serem fanáticos. Por serem fanáticos religiosos. Eles sofrem pelo seu fanatismo excessivo, por falta de moderação, por falta de equilíbrio, por falta de percepção. Podemos falar então aqui o que? Aqueles que são perseguidos por causa de sua posição política. Será que é isso que está falando? Eu sou perseguido porque eu me posiciono politicamente, eu defendo de forma extremista, eu defendo com todas e faço tudo o que é possível, eu quebro, eu faço tudo por causa da minha posição política, como se o evangelho fosse voltado, se a justiça de Deus é uma causa política. Não. Nós muitas vezes nos deixamos envolver na política, nos inflamamos politicamente e passamos a guerrear, a contradizer, e não é isso. Aí o cara é preso, aí o cara é condenado, e você vai dizer, tá vendo, porque ele é cristão que ele está sendo condenado. Não, é porque ele pegou uma causa política e fez bobagem em cima dela. Para ele, ser cristão é ser anticomunista. Você pode ter o seu posicionamento, e o posicionamento de um cristão tem que ser relativo à sua palavra, mas nós não podemos nos inflamar excessivamente por causa disso. Não é por isso que nós vamos ser perseguidos. Não é por isso. Ou por sua condição social. Tem muito cristão que entra num ativismo social e ele começa a defender certas parcelas do ativismo social, e aí ele vai ter consequência disso. Ele vai dizer, não, eu estou sendo perseguido porque eu sou crente, porque eu sou cristão de verdade, porque eu defendo a sociedade. O evangelho não nos chamou para isso. Cristo não nos chamou para isso. Não que nós não nos preocupemos com a política, não que nós não preocupemos com a sociedade, mas essa não é a prioridade da nossa vida cristã. Também podemos pensar aqui sobre uma pessoa nobre, pessoa bondosa, de caráter irrepreensível. Será que é isso que a Bíblia está falando aqui? Também não é.
Sabe por quê? Porque pessoas nobres, pessoas bondosas, são admiradas pelo mundo. O mundo admira as pessoas bondosas. O mundo admira as pessoas de caráter nobre, de personalidade nobre. Eles não são perseguidos, eles são admirados. Porque essa nobreza, essa bondade reflete muito aquilo que nós queríamos ser, as pessoas olharem para nós. Nossa, que homem bom, que mulher boa, que mulher de caráter. O mundo sempre vai admirar isso, ninguém vai perseguir isso. Então, bondade, nobreza, isso não é motivo de perseguição. Será que eles são perseguidos porque eles defendem uma causa? Tem muito crente defendendo causa, levantando certas bandeiras e fazendo disso uma missão especial. E fazendo qualquer coisa em prol daquela causa. Certamente aquele que defende a justiça muitas vezes tem que defender paralelamente a causa, mas nem sempre é por motivo de causa que nós somos perseguidos, que o crente é perseguido, por defender uma causa, por mais importante, justificável que seja. Não é por isso que você vai ser perseguido. Porque se você defender uma causa, e o mundo gosta dos mártires, dos heróis, aquele é um herói, defendeu aquela causa, guerreou, matou, morreu, deu por causa de uma causa, que causa X, causa essa, causa aquilo. Não é isso que a palavra está dizendo. Não é isso que faz um verdadeiro crente ser perseguido. Nós poderíamos aqui falar um monte de coisa. É só para dizer a partir da via negativa para chegar na via positiva do que é ser perseguido por causa da justiça. Porque essa mania de perseguição do crente que justificando de forma errônea, é porque eu sou crente, é porque eu sou assim, é porque eu sou assado, isso é balela, isso é equívoco. Agora, por que o crente é perseguido? Por causa da justiça. E o que é ser perseguido por causa da justiça? O que significa isso? Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que significa isso? Simples, é aquilo que nós cantamos há pouco tempo atrás. Ser perseguido por você ser igual a Jesus. Qual é o chamado da nossa vida? Sermos iguais a Cristo. Buscarmos a estatura do varão perfeito, né? Como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até se tornar dia, cada vez mais até se tornar dia perfeito. Então a busca da perfeição é o sentido de nos assemelharmos a Cristo. Então o crente verdadeiro é aquele que entende o seu chamado de ser igual a Cristo. Já não sei o que vive, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. É essa que é a diferença. Muitas vezes a gente acha que vai mudar algumas coisas, algum comportamento aqui, algum comportamento acolá, e isso já nos torna um crente autêntico. O crente autêntico é aquele que a cada dia mais se parece com Cristo. E ao fazê-lo, ele vai ser perseguido. Mas espera aí, Cristo é uma bênção. Cristo é, se você pegar aqui o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18, 20 diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse: não é o servo maior
que o seu Senhor: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Da mesma forma, se você abrir lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Assim Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo estava triste pelas perseguições que ele levava, e aí Paulo mandou, escreveu para ele: todos que disserem a piedade em Cristo Jesus serão perseguidos. É engraçado como as pessoas deturpam ou entendem, interpretam erroneamente, equivocadamente o texto bíblico. Nós somos perseguidos por causa da justiça. Que justiça é essa? A justiça de Cristo em nós, por sermos justos com Cristo, não por sermos justificados e alcançarmos a fé salvífica, mas pela justiça de Cristo que há em nós. Então nós nos tornamos como Cristo. A palavra de Deus diz que há muito preciosas promessas de Deus lá na carta do apóstolo Pedro. É para que nos tornássemos parte da natureza divina, ou seja, eu sou também um com Cristo, assim como Ele é um com o Pai. Será que nós entendemos isso? Isso é importante de entender, porque às vezes a gente fica achando que tudo é fácil, tudo é isso que a igreja hoje está pregando. Então o que nós temos não são crentes religiosos que mudam certas coisas, não crescem, não amadurecem, porque não parecem com Cristo. Elas não estão vendo Cristo em nós. Há muito tempo atrás eu li um livro que virou uma espécie de best-seller na linha gospel. São esses seus passos, o que faria Jesus. Eu agora não me lembro o nome do autor. O autor ficou muito conhecido, o livro fez muito sucesso. Até hoje as pessoas leem. Não estou querendo aqui tirar o mérito do livro, pelo contrário, né? O livro diz: tudo que você fizer, pense antes, né, no resumindo, o que faria Jesus no seu lugar. É engraçado como as pessoas entendem isso, né? Quer dizer que cabe a mim imitar a Cristo. Esse é o propósito maior, imitar a Cristo. Aí você pode dizer: mas Paulo falou isso, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Num outro contexto, porque Paulo está falando a uma igreja de Corinto, uma igreja bagunçada, uma igreja que seguia outros. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, não, somos todos de Cristo. Somos um só corpo, uma só igreja. Há uma igreja confusa, caótica, e que ele estava tentando restaurar. Na verdade, né, se nos contentarmos apenas a seguir, ou seja, apenas a imitar Cristo, o mundo irá nos elogiar, nos aplaudir. Mas se nós nos tornarmos como Cristo é, o mundo irá nos odiar. Nos odiar. Você fazendo certas coisas, imitando Cristo em certas coisas, como muitos fazem, se torna, não só para os crentes, um exemplo, um crentão de verdade, como o mundo elogia você. Você vai falar de amor, você vai falar de paz, você vai falar de coisas boas, você vai se postar determinadas coisas, você vai criar um contexto admirável a você. Mas se tornar como Cristo é, não se engane, você será odiado. Por quê? Porque o mundo odeia Deus.
O mundo é inimigo de Deus. Filhos da ira. O mundo não vai amar você por você se tornar como Cristo é. E eu vou explicar por quê. Primeiramente, quando você se torna como Cristo, mesmo que você não fale nada, mesmo que você não diga nada, mesmo que você não confronte nada, só a tua presença condena as pessoas. Condena as pessoas. Porque quando você é como Cristo, quando a luz de Cristo está com você, as pessoas do seu lado se sentem condenadas, elas querem apagar a sua luz, porque o mundo odeia a luz e ama as trevas. A luz incomoda, não só porque a luz dissipa as trevas, não só porque a luz te faz enxergar o que você não queria, mas porque a luz revela quem você é de fato. E o que é pior, a igreja, os pseudos crentes, são aqueles que mais perseguem aqueles que buscam se tornar como Cristo. Quando Cristo estava aqui falando sobre o Sermão do Monte, estava falando para quem? Para a igreja constituída de Israel. Os fariseus, os escribas, que eram os respeitados religiosos, né? Que eram a referência, o exemplo da religiosidade. E quem mais odiou a Cristo foram eles. Foram o povo que seguia esses religiosos e que queriam achar qualquer meio de apedrejá-lo, de matá-lo. Quantas vezes Cristo teve que sair de fininho no meio da multidão, porque eles estavam esperando ocasião para apedrejá-lo. Uma passagem muito interessante foi quando Jesus chegou em Gadara e ali estava o endemoniado gadareno, o homem com uma legião de demônios. E aí quando Jesus chegou lá, aquele homem que era louco de mandar pedra em avião, aquele homem que as correntes não seguravam, aquele homem cheio de feridas, que era o estereótipo de toda a imundície da sociedade, ninguém segurava aquele doido, imundo, endemoniado. Jesus chegou lá, expulsou aquela legião de demônios que foram para aqueles porcos, e aqueles mais 2.000 porcos precipitaram no abismo. E quando veio os homens, os donos dos porcos vieram encontrar aquele homem endemoniado, sentado, vestido em perfeito juízo, eles deveriam louvar e adorar a Deus por um milagre tão grande, mas eles expulsaram Jesus dali, não quiseram que Jesus ficasse perto, porque Jesus perto, ele dá prejuízo. Ele dá prejuízo a quem rouba, ele dá prejuízo a quem é malandro, ele dá prejuízo aos falsos, ele revela os falsos, ele revela as mentiras, ele revela as coisas enganosas que estão perante o diabo. E isso causa prejuízo. Aí Jesus foi sair dali, não deixaram que ele nem fosse na cidade, e aquele endemoniado quis seguir Jesus e falou: não, volta lá, e revela a luz que há em ti agora, para que todos aqueles que te condenaram se escondiam atrás do seu problema possam ver, é isso que Jesus está ensinando, possam ver a miséria de suas vidas. Isso é odioso para o mundo, isso é odioso para a igreja. Quem mais perseguiu os profetas senão o povo de Deus? Quem mais perseguiu os apóstolos senão os seus próprios povos judeus? A própria igreja. Porque se alguém busca viver como Cristo, se alguém busca viver o evangelho de verdade, mesmo contra toda a correnteza do facilitador, o cristianismo está sendo pregado, tentam calar a voz, tentam fazer diferente. Por quê? Porque tiram as oportunidades de encher a igreja e de fazer a sua pseudo pregação. Por isso nós temos visto igrejas inoperantes, inofensivas, que não fazem diferença. Por quê? Porque estão pregando um evangelho
que não transmite Cristo, porque não estão pregando o Evangelho que fazem as pessoas buscarem do Espírito Santo se tornarem igual a Cristo, igual o que Ele é. Você olha, como tantos outros personagens, mas você olha também o personagem de Daniel. Não tem nada que eu fale contra ele, a não ser contra o Deus dele. Vamos falar que ele é fanático, vamos falar que ele está fora de propósito, vamos falar que ele está retrógrado, vamos falar que ele não entende as pessoas, vamos falar que ele é isso, que ele é aquilo, vamos pegar ele naquilo que ele reverencia a Deus. Ele não fez nada contra nenhum. Aquilo que ele fazia, ele continuou a fazer. Alguém poderia fazer, mas ele foi imprudente. Se ele já sabia da lei, por que ele continuou orando? Porque o homem de Deus, o homem que imita Cristo, é sujeito à vontade de Deus, é obediente irrestritamente a Deus, e ele necessita, carece, está sempre buscando a Deus. Isso que o alimenta. Ele não tem medo da morte, ele não tem medo da perseguição, ele não tem medo da falsidade, não tem medo de nada, porque ele se entrega a Deus, e Deus é o seu escudo, Deus é a sua fortaleza. Ele não tem medo das ameaças, né? Agora, outros têm, pegaram ele, levaram, fizeram, armaram. E aí, como é que faz? Né? Daniel foi, não tem problema, foi lá e foi ser um testemunho vivo. Por quê? Porque ele era um homem que tinha um espírito excelente, que o fazia a cada dia se tornar menos Daniel e mais Cristo. Essa que é a pregação do Evangelho, o chamado de Deus para nossas vidas. Não foi para que nós falássemos de Jesus, não foi para que nós imitássemos alguns passos de Jesus, porque não se faz isso pelo esforço próprio. Pessoas podem ser bondosas, pessoas podem ter caráter nobre, nascem naturalmente, mas para ser igual a Jesus, isso é sobrenatural. Você precisa do Espírito de Deus. Você precisa do Espírito de Deus. Então, fica claro aqui, né? Aquela coisa de que o Evangelho é fácil ser cristão. Ah, porque tem perseguição? Tem perseguição por causa da justiça. O alvo nosso primário não é condenar o mundo. O alvo nosso primário não é ser pessoas melhores do que os outros, diferentes nos nossos comportamentos. O alvo nosso não é ter posições políticas definidas e brigar e lutar e guerrear por elas. O alvo nosso não é ter ativismo social, não é ter causa pessoal. O alvo nosso é sermos iguais a Cristo, porque aquele que é igual a Cristo, ele se torna especialmente diferente de todas as pessoas do mundo. Nós temos que ser especialmente diferentes, assim como foi Daniel. Você vê que Daniel foi colocado como um dos 3 presidentes, e mesmo assim ele se distinguia de todos os outros, porque ele era especialmente diferente, porque havia nele um espírito excelente. O que há em mim, o que há em você que nos distingue do mundo? O que há em mim e em você que nos distingue dos pseudos crentes? Às vezes nós olhamos para uma igreja pequena e achamos que é fácil detectar os problemas. Dentro de uma igreja pequena você tem aqueles que recebem a palavra de Deus e buscam a sua transformação. Há aqueles que ficam estagnados na sua fé, ficam do mesmo jeito. Há aqueles que resistem e não mudam e não transformam. Mas você vai olhar as outras igrejas grandes, você vai ver a mesma coisa em proporcionalidade diferente. Mas é a mesma coisa. Poucos vão ser de fato se tornarem como Cristo. Outros vão ser apenas imitadores. Outros não vão ser nada nenhum nem outro. Vão ser pessoas mundanas com o ar de ter a sua religiosidade a seu favor, como um seguro de vida. Precisou, aciona. Precisou, aciona. Eu quero terminar a minha fala abrindo mesmo lá em Mateus, no capítulo 5, porque
Olha, o versículo 11, para muitos, ele é mais uma bem-aventurança, mas eu entendo, da minha parte, que ele é apenas o complemento dessa última bem-aventurança do versículo 10. Versículo 11 diz: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Veja que ele está falando, bem-aventurados sois quando por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, mentirem, difamarem vocês, por minha causa, não pela sua causa, mas por minha causa, por você ser igual a mim, por você fazer aquilo que lhe foi ordenado por mim, por você evidenciar quem eu sou. Mas não fique, regozijai-vos, alegrai e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Às vezes tem pessoas que falam: eu não preciso buscar galardão no céu, preciso de recompensa no céu. Mas é bom que você saiba que tem recompensa no céu. Tem recompensa no céu. A salvação vem para todos aqueles que Deus elegeu, para aqueles que foram eleitos do Senhor. Mas dentro dos eleitos do Senhor tem aqueles que vão ter recompensa. Que recompensa é essa? Não sei, não me interessa, mas eu sei que tem. E certamente ela virá com muito mais intensidade para aqueles que mais se parecem e se tornam como Cristo é. Já não sei o que vivo, mas Cristo vive em mim. Os apóstolos, os servos de Deus, todos os personagens sabiam disso. Eles não viviam para essa cidade, mas buscavam a cidade celestial. Viviam lá para frente. Uma das coisas melhores, eu compartilhei isso na terça, aprendi e compartilho com vocês, que uma das coisas melhores para que você possa olhar para a situação que você está atravessando na vida, é olhar sobre 3 condições elementares, pela perspectiva de 3 considerações. A primeira, pela percepção de quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Eu sou como um Cristo. Cristo habita em mim. Eu sou instrumento perfeito de louvor e adoração a Deus. Eu sou de fato um crente verdadeiro ou eu sou um pseudo, falso crente? A minha vida reflete, revela, manifesta, evidencia Cristo em mim. Seja no meu pensar, seja no meu falar, seja no meu agir, seja no meu sentir. Eu tenho respondido, reagido ao mundo como Cristo, como alguém que se tornou como Cristo. Quem eu sou? Eu tenho crescido e tenho refletido Cristo às pessoas que me cercam. Elas têm visto Cristo em mim ou elas têm visto em mim apenas uma religião, uma opção religiosa? Elas têm visto em mim só o fato de eu não beber, não fumar, não falar palavrão, não passar a perna nos outros? Ou ela tem visto em mim, em todas as minhas atitudes, quem eu sou? Na maneira como eu busco a Deus, na maneira como eu me relaciono com o meu cônjuge, na maneira como eu relaciono com os meus filhos, na maneira como eu relaciono com as outras pessoas, na maneira como eu relaciono no meu trabalho, na maneira como eu penso a vida, na maneira como eu falo, na maneira como eu reajo às circunstâncias. Essa é a primeira consideração, a percepção de quem eu sou. A segunda é a perspectiva de para onde eu estou indo. Porque um verdadeiro crente, ele vive o hoje sobre a luz do amanhã. Ele vive o agora sobre a luz da eternidade. A perspectiva dele não é lutar para viver na cidade dos homens, mas lutar para viver na cidade celestial, na Nova Jerusalém, na eternidade, quando Jesus voltar. A perspectiva de um verdadeiro crente é a volta de Jesus, não a eleição de fulano, de ciclano, não o conserto disso ou daquilo, não a proposta
disso ou daquilo, não a oportunidade disso ou daquilo, não a melhora do mundo. A perspectiva do cristão não é se vão resolver todos os problemas da terra, mas é estar na expectativa de que Cristo vai voltar e eu vou com Ele para a glória. A terceira é a certeza do que me espera lá. A certeza do que me espera lá, né? Ter a certeza de que terei, pela vida que levo, pela vida que busco, meu galardão nos céus junto ao Senhor. A palavra de Deus diz que os santificados, porque quem não for santificado não verá Deus. Eu não sei como é que eu vou ver, de que forma eu vou ver, mas eu sei que eu vou ver a glória de Deus, eu vou ver Deus face a face. A certeza de que eu não preciso do sol para iluminar de dia, nem a lua de noite, mas a glória de Deus vai iluminar o meu ser. A certeza de que lá não vai haver choro, tristeza, dor, doença, morte. A certeza de que lá, de fato, eu vou adorar em espírito, em verdade, realmente o meu Deus. Então, sobre essas três coisas, você deve olhar para a sua situação. Nós devíamos olhar para a nossa situação. Por isso que falo do galardão. Posso ser perseguido, posso ter dificuldade, posso ter coisas que eu não entendo, mas a minha perspectiva clara é quem eu sou, para onde estou indo e o que me espera lá. Essa é a certeza que eu tenho. E isso me enche de alegria, isso me enche de força. E é isso que Paulo não só diz, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele também diz essas leves e momentâneas tribulações. Então você vê que Daniel, sim, foi lançado na cova de leões e Deus tirou Daniel lá intacto. Deus tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha quente. E Ele é Deus para fazer isso. Ele é Deus para fechar a boca do leão. Ele é Deus para fazer com que o fogo não te queime. Ele é Deus para mandar o vento parar e as ondas cessarem. Ele é Deus que não desampara, como Davi disse: sou velho, mas fui jovem. Jamais vi um justo mendigar um pão e a sua descendência. Jamais vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar um pão. Deus não desampara. Essa é a certeza que eu tenho. Eu não sei o que eu vou passar na vida, mas sei que por onde eu estiver, o Senhor está comigo. Eu não vivo debaixo da promessa do que Ele pode me dar aqui. Eu vivo debaixo da promessa que Ele já me deu na eternidade. Então, de fato, ser crente não é fácil. É muito difícil. Ser crente é mostrar para o mundo quem Cristo é. E Cristo não é esse homem bonzinho que todo mundo está falando. Cristo é aquele que dizia a verdade em amor na cara das pessoas. É aquele que fazia as pessoas, confrontava as pessoas para elas verem a imundice delas. É aquele que obedecia a Deus. É aquele que falava as coisas que as pessoas não queriam ouvir, por amor. É aqueles que confrontavam o falso evangelho, é aqueles que confrontavam o falso mestre, é aqueles que confrontavam a falsa pregação, é aqueles que confrontavam os religiosos falsos hipócritas, é aquele que desmascarava a hipocrisia dos homens. Esse é Cristo. Se nós não vivemos como Ele, nós apenas, no máximo, estamos tentando imitar alguns passos, mas não foi para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou para nos tornarmos como Ele é, porque Cristo nos tornou o que somos, se tornou o que somos, para poder nos tornar o que Ele próprio é. Então não se ilude, se você está sendo perseguido, perceba primeiro, eu estou sendo perseguido por causa da justiça, ou por causa da minha justiça própria, por causa das minhas posições, ou por causa da minha personalidade, ou por causa da minha insensatez, ou por causa das causas que eu escolhi, ou por causa da minha aptidão política. Por que eu estou sendo perseguido? Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Daniel foi perseguido, não porque era mais inteligente, não porque causava danos aos outros, no sentido de que ele era chato, não porque os outros tinham inveja, porque ele tinha. Daniel era perseguido, porque a sua luz brilhava tanto, que os outros se sentiam condenados. E a melhor coisa para um condenado que vive nas trevas é apagar a luz que há naqueles que são como Cristo Jesus.
Amém? Vamos levantar e vamos orar ao Senhor.